Olá, meu nome é Marina Lara, eu sou professora de pintura decorativa e hoje eu vou reservar uns minutos para explicar para vocês como limpar os pincéis de vocês. Eu tenho ouvido algumas questões, algumas pessoas perguntando como que faz, às vezes até alunos meus vêm com os pincéis sujos e eu explico para eles que a conservação do seu pincel é muito importante. Você não gostaria de ser operada, né, por um médico cujos os materiais, né, as coisas que ele usa estivessem sujos. Eles têm que estar conservados. Um ferreiro limpa suas peças, um mecânico limpa suas peças, todo mundo limpa seu material de trabalho. O pincel pode ser caro, tem pessoas que acham que os pincéis são caros, eles podem até ser caros, mas se você souber limpar, conservar o pincel de vocês, vocês vão ter esse pincel por muito tempo. Outra coisa, pincel a gente não joga fora, a não ser que ele esteja sem pelo, e assim mesmo o cabo ainda serve para encher boneca, como a minha menina faz para encher as bonecas dela, né? Mas a gente tem que ter cuidado com os pincéis, não é? É uma ferramenta de trabalho, é um investimento que você está fazendo com o seu dinheiro. Então, se você não precisar gastar com pincéis ou gastar menos com pincéis, menos assim, tiver por mais tempo o seu pincel, você vai ter um dinheiro para comprar outro tipo de material que você precise, tá bom? E se é o seu trabalho, né, você tem que saber como lidar com aquilo, porque aquilo ajuda você. É uma ferramenta para cada tipo de pincel, serve para alguma coisa, e aquilo ajuda você a, como é que fala? Agilizar o seu trabalho, tá bom? Então, a gente precisa muito ter cuidado com os pincéis. Uma coisa que eu vou explicar para vocês. A pintura decorativa, ela existe assim com o uso de vários produtos, né? Eu, particularmente, uso muito tintas acrílicas. As tintas acrílicas são à base de água. Então, os meus pincéis, eu hidrato os meus pincéis antes de usar. Isso já ajuda na conservação dele, né? Algumas outras tintas são à base de solventes. Solventes tipo thinner, tipo querosene, até mesmo aqueles solventes que já vem escrito solvente da Acrylex ou sei lá, Corfix. Então, esses solventes, eles são produtos assim mais abrasivos. Então, alguns pincéis não vão aceitar esses solventes, tá bom? E de qualquer forma, mesmo que você use um pincel para pintar, por exemplo, alguma coisa à base de querosene, vamos supor. Usou a tinta, acabou de usar, você vai pegar o seu pincel, vai limpar no caso, você usou a tinta, você vai usar no querosene, você vai limpar no querosene, vai pôr o seu pincel lá, deixa só um pouquinho, aí você vai tirando o excesso num pano, primeiro num papel se você quiser, depois num pano, até você tirar bem mesmo a tinta do seu pincel. Aí você vai proceder da mesma forma que eu vou te mostrar que eu faço com os meus pincéis, que eu uso com tintas à base de água, tá bom? Porque o pincel tem que estar limpo de resíduos, completamente limpo de resíduos de tinta, para que ele não abra, para que ele não fique feio, torto, tá? E você possa conservar esse pincel por muito mais tempo, tá bom? Uma coisa que eu tenho que explicar muito para vocês é o seguinte: o pincel, ele tem um corpo, tá? O corpo do pincel, vou mostrar aqui nesse aqui, é o seguinte: é o cabo, ferrule e pelo, tá? Esse pincel é da Condor e é um pelo animal, tá? Que bem aqui escrito pelo especial, é um pelo animal. O que você vê de pelo para cá do ferrule é o mesmo tamanho praticamente que tem para dentro do ferrule, tá? Que é para ter sustentação esse pelo. Aí ele é prensado aqui. Mesmo ele sendo prensado aqui, fica alguns espaços entre um pelo e outro, certo? Não vai preencher totalmente esse espaço aqui.
Então, quando a gente vai pintar, eu vejo muitas pessoas que vão pintar, enfia o pincel dentro da tinta e fica tinta até pra cá. Não precisa, gente, você vai pintar com isso aqui, você não vai pintar com essa parte aqui, né? Você vai usar o pelo. Então, você coloca um tanto de tinta, não precisa chegar aqui no ferrolho para começo de conversa, tá bom? E vai usar o seu pincel, tá? Quando você hidrata o seu pincel, os pelos incham, tá? Eles incham e eles meio que diminuem, inclusive, o espaço que tem entre eles aqui dentro do ferrolho. Isso vai evitar que a tinta penetre com maior facilidade dentro do seu ferrolho. Porque a tinta que acumula aqui faz com que os pelos fiquem abertos. O seu pincel vira uma vassoura. E depois, para você tirar esse pelo daqui, vai dar muito trabalho, tá bom? Esse pelo, não, essa tinta daqui vai dar muito trabalho. E quando vocês forem colocar o seu pincel para hidratar, ele não pode deformar. Você tem que colocar num lugar como esse aqui, ó. Esse aqui é uma bandejinha. Isso, essa é uma bandejinha própria para pincéis, tá? Ela tem, nessa parte aqui dela, ela tem umas ranhuras, tá? E aqui ela tem os espaços para você acomodar o pincel. Quando você for acomodar, olha aqui, o pincel não chega lá embaixo, ele não deforma, ele fica dentro da bandejinha, bem acomodado, sem encostar lá no fundo, tá bom? Não se coloca água que ultrapasse a altura do ferrolho. Por quê? A água ultrapassando aqui, ela faz com que esse pincel caba de madeira, faz com que a madeira enche. Aí você acabou de pintar, deixou seu pincel de lado. Ele vai secar e vai voltar ao normal. A madeira vai encolher. Quando você for fazer de novo, você vai de novo colocar, vai encher, ela vai inchar de novo. Esse engorda e emagrece do cabo do pincel vai fazer com que o ferrolho vá soltando do cabo. É quando você fica com o cabo na mão e o ferrolho aqui, tá bom? Então, não precisa. Você precisa apenas aguar o pelo do seu pincel. Então, se você colocar a água vier no máximo até aqui, tá muito bom, tá? Outra coisa, quando acontece isso disso aqui soltar ou ficar inchando e diminuindo, o cabo, ele tem um revestimento, uma proteção, tá? Que é para deixar mais bonito e tudo mais, mas é para proteger. Quando ele sofre esse processo de inchar e desinchar, ele vai trincando. Ele trinca, essa proteção acaba saindo, você fica só com a madeira. Então, com certeza, o seu pincel vai estragar com maior facilidade, tá bom? Você colocou o seu pincel aqui, ele hidratou, você usou o seu pincel. Tá com tinta no pincel. Você vai vir com ele aqui, desse lado onde tem a água, você vai passar o pincel aqui, nessas ranhuras. Você passa um lado, vira, passa o outro. E vai fazer isso que é para soltar o excesso da tinta. Soltou o excesso de tinta, você vai tirar e vai enxugar num paninho que você tenha. Deixa ele mais enxutinho. Ele já tá hidratado, não precisa ficar aqui dentro da água o tempo todo. E coloca do lado. Muito bem, aqui foi a primeira parte de limpeza do seu pincel. Você vai falar, mas tem pincel que não é chato, é redondo. Não tem problema, você vai pegar o seu pincel, hidratou, você vai lá, você vai virando ele, redondinho, virando. Acabou de usar o mesmo procedimento, tá? Existem alguns pincéis que não vão na água. No próximo vídeo eu vou mostrar direitinho os pincéis, tá bom? Então, e os pincéis, os liners. Os liners, não, aqui ó, não sei se vai dar pra vocês verem bem. Ele tem vou por aqui. Ele tem o pelo compridinho. Ele é mais difícil pra você limpar. Você tem que ter cuidado com ele. Então, você vai vir aqui também, mas com cuidado, e você vai virando devagarzinho, tá bom? Não vai sair de tudo, e não adianta você esfregar com força, porque ele é um pincel delicado. Inclusive, na hora de você limpar, depois na finalização do seu trabalho, não vai dar pra usar o que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então, acabou de fazer isso, você terminou o seu trabalho, tá?
Não pode ter preguiça, gente, de guardar o pincel do jeito que tá. Você olha ele assim, depois que você limpou aqui na bandejinha, você acha que ele tá limpo. Ele não está limpo, tá? Ele não tá perfeitamente limpo. Fica ainda resíduo de tinta aqui no pezinho dele. E se você guardar ele dessa forma, você tá ajudando a acumular tinta ali, tá? Você vai ter um pouco mais de dificuldade para limpar depois. Então, é na água, tá? Que você limpa o pincel. Na água. Depois eu vou explicar uma outra coisa. Terminou de limpar o seu pincel, você vai lá na sua torneira, vai pôr um pouquinho de detergente nessa pecinha. Esse aqui também é da Condor, ó. Tem uns dentinhos. Você vai pôr e você vai fazer isso, ó. Os dentinhos, eles ajudam a tirar a tinta aqui de dentro, tá bom? Você vai fazer isso. Serve para esse, a mesma coisa para esse, tá? Esse aqui não, porque não adianta passar ele aqui, certo? Esse aqui você vai ter que pôr o detergente ou sabão neutro aqui e vai ter que dar uma limpadinha, meio assim, ó. Porque não vai ter jeito mesmo. Não esfrega com força, que senão você vai abrir, tá? Melhor mesmo é fazer assim, ó. Tá bom? Então, essa é a forma certa de você limpar o seu pincel. Aí você passa na água, deixa a cerda arrumadinha e deixa ele secando na sua pia, assim, deitadinho. Tá certo? Então, essa é a instrução básica que eu tenho pra vocês de limpeza de pincéis, tá bom? Então, num próximo vídeo, eu vou entrar com maior detalhe, assim, no tipo de pincel e tipo de limpeza, tá bom? Tchauzinho!